Sabe, no mundo da tecnologia, tem uma regra bem clara. Código rígido é código morto. Simples assim. Se ele não se adapta, ele quebra. Então, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nos segredos para criar o que eu chamo de código de borracha. É, um software que estica, que é resiliente e que está pronto para qualquer mudança que vier pela frente. Olha, quem é da área de desenvolvimento sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe aquela situação? O cliente muda de ideia do nada, ou, sei lá, surge uma lei fiscal nova, ou aquela API de terceiros que você usa atualiza sem avisar. Pois é, a mudança é a única coisa que não muda. E se nosso código não for feito para aguentar esses trancos, para absorver esses impactos, bom, ele não vai durar muito tempo, né? E o que acontece com o código rígido? Bom, qualquer alteraçãozinha vira uma verdadeira caça-bugs que pode levar semanas. É um inferno. Por isso que flexibilidade não é só uma boa prática. Não, não. É o que de fato separa um projeto que cresce, que evolui, de um que vira aquele monstro, aquele pesadelo de manutenção que ninguém quer chegar perto. Beleza, então, vamos começar a parte prática. Nosso primeiro princípio. Para a gente ter um código flexível, a primeira coisa é reduzir a dependência entre os módulos. E é aí que entra uma tal de lei de Demeter, ou como eu prefiro chamar, a regra do cada um no seu quadrado ou não se mete onde não foi chamado. É por aí. Essa frase do Robert Frost, boas cercas formam bons vizinhos, é perfeita para isso. Pensa só, os módulos do seu código deveriam ser meio tímidos, sabe? Eles revelam o mínimo sobre si mesmos e conversam com o menor número possível de outros módulos. Isso cria umas barreiras de proteção, umas cercas, que impedem que uma mudança num cantinho do sistema saia derrubando tudo, tipo um efeito dominó. E aqui a gente consegue ver isso na prática. Olha só o contraste. Na esquerda, o tal do acoplamento perigoso. Parece um prato de espaguete, né? Tudo emaranhado, tudo conectado com tudo. Se você mexe num fiozinho aqui, pode arrebentar uma coisa lá do outro lado sem nem saber. Agora olha à direita, o desacoplamento seguro. A comunicação é limpa, direta, controlada, bem mais seguro e, nossa, infinitamente mais fácil de dar manutenção. Vamos ver um exemplo de código para ficar ainda mais claro. Olha o jeito errado. O código precisa saber da estrutura interna de 3 objetos diferentes para conseguir uma informação. É aquela história, né? Você pede uma coisa para o seu colega, que pergunta para o chefe dele, que pergunta para o estagiário. É muito frágil. Qualquer um nessa corrente que mudar, quebra tudo. Agora, no jeito certo, a gente pede direto o que quer, simples. No dia a dia, a gente usa muito uma técnica chamada injeção de dependência para fazer isso. Com ela, dá para, por exemplo, trocar um banco de dados de produção por um de teste sem precisar mexer em uma linha sequer do código principal. É muito poderoso. Certo, vamos para o nosso segundo princípio. Esse aqui é sobre tirar os detalhes específicos de dentro do código. Por quê? Porque isso deixa o software muito, mas muito mais adaptável. Pensa bem, se uma regra de negócio muda, você não quer ter que reescrever e recompilar o programa inteiro, né? É aí que a gente ataca. A filosofia aqui é bem direta, resumida nessa frase: abstrações no código, detalhes em metadados. O que isso quer dizer? Que regras de negócio, tipo taxas de juros, políticas de desconto, coisas assim, não podem estar cravadas lá no meio do código. Elas têm que ficar num lugar separado, onde seja fácil de mudar. E aqui a gente vê a mágica acontecer. Na esquerda, o desconto está lá, fixo em 10% no código. Se amanhã precisar mudar para 12%, tem que chamar um dev, alterar o código, testar, compilar, fazer deploy, um trabalhão. Agora, na direita, o valor é lido de um arquivo de configuração. Sabe o que isso significa? Que até alguém de outra área, sem saber programar, pode ir lá e atualizar esse valor. Ferramentas como Spring Boot ou .env são especialistas nisso. Fazem o mesmo código se comportar de jeitos totalmente diferentes, só mudando um arquivinho de texto. Agora vamos para o terceiro princípio, que ataca um inimigo muitas vezes invisível, o tempo. É que a gente tem mania de forçar uma ordem rígida nas coisas, sabe? Primeiro faz isso, depois obrigatoriamente aquilo. Isso cria o que a gente chama de acoplamento temporal. Mas a pergunta é, será que tudo precisa mesmo acontecer nessa sequência, uma coisinha depois da outra? E se a gente pudesse pensar em concorrência desde o começo? Pois é, essa é a grande armadilha do pensamento linear. Quando a gente assume que a etapa A sempre tem que vir antes da B, a gente acaba criando um sistema que é lento e frágil. Pensa bem. Qualquer atrasinho na etapa A já paralisa o processo inteiro. E pior, se o fluxo de trabalho precisar mudar, aí tem que redesenhar tudo do zero. É um beco sem saída. Olha que exemplo bobo, mas perfeito. Fazer uma pinha colada. Num fluxo linear, a gente faria uma coisa de cada vez.
Pega o liquidificador, depois adiciona a mistura, depois o rum, e só no final vai pegar os copos. Mas na vida real não é assim, né? A gente pode muito bem pegar os copos enquanto o liquidificador está batendo. É esse pensamento linear que nos cega para essas oportunidades de otimização, de fazer as coisas ao mesmo tempo. Então, qual é a solução? É o que a gente chama de modelo do consumidor faminto. A ideia é genial. Em vez de ter um chefe mandando as tarefas em ordem, a gente tem uma grande fila de trabalho. E aí vários trabalhadores independentes vão lá e pegam a próxima tarefa assim que ficam livres. Isso sim é concorrência de verdade. E não é teoria não. Tecnologias que a gente usa todo dia, como RabbitMQ e Kafka, funcionam exatamente com essa lógica. Elas permitem que os sistemas se comuniquem sem um travar o outro. Beleza, chegamos na reta final. Agora a gente vai falar de desacoplamento total. As duas próximas técnicas são, assim, a cereja do bolo para quem busca flexibilidade máxima, principalmente em sistemas mais complexos. Primeiro, o famoso padrão MVC, ou Model View Controller. Ele é fundamental. A grande sacada dele é separar os dados, que a gente chama de modelo, da forma como eles são apresentados, a visão. O que isso significa na prática? Que dá para criar uma interface totalmente nova para o sistema, sei lá, um app para celular ou um relatório diferente na web, sem precisar mexer em nada da lógica de negócio que calcula aqueles dados. Frameworks super populares como React e Angular são todos baseados nesse princípio. Mas e se a gente pudesse ir ainda mais longe? E se os diferentes componentes de um sistema pudessem trabalhar juntos, colaborar, sem um nem saber que o outro existe? Parece loucura, né? Mas não é. Para entender isso, pensa na analogia do quadro negro. Imagina uma sala com vários detetives trabalhando num caso. Em vez de um falar com o outro, cada um que descobre uma pista vai lá e anota no quadro. Os outros detetives olham o quadro, veem as pistas novas e, a partir delas, continuam suas investigações. Eles colaboram sem precisar de comunicação direta. No software é a mesma coisa. Um componente publica uma informação nesse espaço compartilhado e outros que estão interessados naquele tipo de dado simplesmente reagem. O resultado disso é o desacoplamento total. Os componentes não se conhecem, a ordem dos eventos se torna menos importante, é o ápice da flexibilidade. E essa ideia, na verdade, é a base das modernas arquiteturas orientadas a eventos. Ferramentas como o Redis ou o próprio Kafka, que a gente já falou, podem funcionar como esse quadro negro, permitindo que vários microserviços troquem informações sem estarem diretamente ligados. Isso cria sistemas que são absurdamente escaláveis e flexíveis. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Qual parte do seu código precisa aprender a se esticar? Onde é que está aquele ponto que, toda vez que precisa de uma pequena mudança, vira uma dor de cabeça gigante? Porque, no fim das contas, aplicar esses princípios não é só para escrever um código mais bonito hoje. É sobre garantir que o seu software continue vivo, útil e relevante amanhã.